Sétimo domingo de Páscoa, encerrando a estação da Páscoa. No calendário litúrgico é o domingo que antecede o domingo de Pentecostes. E para a reflexão desse domingo específico, nós vamos mergulhar no Salmo 133, que oferece uma visão convincente de uma comunidade que está em alegre harmonia e solidariedade, fundamentada na presença do Cristo ressurreto, fundamentada na presença daquele que venceu a morte e ressuscitou. O texto específico desse momento do sétimo domingo de Páscoa. O Salmo 133, assim nos diz, são apenas 3 versos profundos e que falam grandiosamente aos nossos corações. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã preciosa, onde o Teu Santo Espírito nos conduziu a estarmos reunidos em Teu nome. E agora estamos diante da Tua palavra e dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para que haja entendimento sobre os nossos corações e assim uma compreensão profunda sobre o que é esse viver agradável em comunidade, o que é esse viver em harmonia, o que é esse viver fraterno. Nos ensina, ó Deus, fala profundamente a cada coração. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Semana passada a gente encerrou a série Lavanderia falando sobre aquela relação entre irmãos, né? Mais especificamente utilizamos a palavra irmãs, uma vez que a gente mergulhou no texto que dizia sobre o relacionamento conturbado de Raquel e Lia. Encerramos aquela série, mas hoje eu trago de novo essa palavra, irmãos, né? O que significa irmãos? O que traz à sua mente a palavra irmãos? Naturalmente nos vem um termo que se refere àqueles que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas seria esse o conceito bíblico de irmãos? Eu quero avançar um pouco sobre esse significado. Eu acho interessante que no momento em que Jesus estava pregando, ao chegar Maria e seus irmãos, alguém disse: olha só Jesus, olha quem chegou aqui, a sua mãe e os seus irmãos. Aí Jesus parou de conversar ali e disse: quem são meus irmãos? Meus irmãos estão aqui. Ele apontou para as pessoas que estavam ouvindo a voz dele. Aqueles que fazem a vontade de Deus, esses são os meus irmãos. Para Jesus, irmãos têm uma camada muito mais profunda. São todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e que obedecem à vontade do Pai. O salmo que nós lemos aqui, o Salmo 133, é um dos famosos salmos de subida. Talvez tenha esse registro na sua Bíblia, salmo de subida. Salmo de subida porque literalmente esse era um dos salmos recitados ou cantados quando o povo ia se reunindo, né, tribo de cada lugar geográfico, distante, diferente, mas se reunia subindo à cidade de Jerusalém, que ficava no alto, para celebrar, para se encontrar famílias, tribos, nas festas anuais de celebração a Deus. Obviamente que os familiares subiam juntos, né? As caravanas das famílias. No entanto, esse salmo é uma expressão de alegria para todos que fazem parte da grande família da fé, porque é isso que uma caravana encontrava com outra caravana e todos estavam na mesma direção, indo louvar e adorar o nosso Deus. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Inicia o salmo. Não se trata de uma interpretação limitada ao núcleo familiar, mas extensiva a todos os membros da comunidade da aliança, extensiva a todos os membros da comunidade de fé, tanto que a melhor tradução desse verso deveria considerar uma interjeição hebraica, que está lá, né, uma interjeição daquela do tipo que poderia ser traduzida por olhe, veja, ei, ou eita, uau. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
meio que chamando a atenção. Olhe e vejam isso. Viver em unidade dentro de nossas famílias e dos nossos lares é muito bom, é fundamental para a sustentabilidade de uma família, é a unidade nuclear. Mas veja o que o texto está dizendo. Veja o que nós estamos vivendo para além do núcleo familiar. Olhem, observem, a união em comunidade da fé é algo muito mais profundo, é algo maior, pois é a grande família de Deus convivendo em união. Assim o Salmo nos apresenta duas metáforas que descrevem essa maravilha. Duas imagens, o óleo precioso e o orvalho de Hermon. Então a unidade, ela é como o óleo precioso. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Isso é uma referência, um ritual registrado nas Escrituras, lá em Levítico capítulo 8, da investidura de um sacerdote no Antigo Testamento. O óleo ungido, o óleo precioso, era derramado sobre a cabeça do sacerdote. E o verso 2 diz que esse óleo escorre. A unidade, ela é como o óleo, que não é e não pode ser exclusivo da cabeça, mas ele desce sobre o corpo, ele flui para a barba, desce pelas vestes, consagrando todo o corpo em todas as suas partes. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha em seu colete sacerdotal 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Então havia ali nas suas vestes litúrgicas a representação da unidade do povo de Deus. Então, ao derramar o óleo sobre a cabeça, escorria por sobre a barba, descia também sobre as vestes, simbolizando que essa bênção era derramada sobre a unidade do corpo. A bênção preparada por Deus da unidade, da convivência, da união, é para todo o povo de Deus. E à luz da imagem do Novo Testamento, lá em Colossenses 1, verso 18, nós temos a expressão de que Cristo Jesus é a cabeça do corpo. E que a igreja, nós somos o corpo de Cristo Jesus. Então nós somos levados a entender que a paz, que a harmonia e a unidade que brota de Cristo como cabeça se difunde e deve ser reverberada em toda a extensão e largura do corpo de Cristo Jesus, que somos nós, que é a igreja. É a igreja. Irmãos e irmãs, toda a verdadeira união, a profunda união, tem origem em Deus. E é possível de vivenciá-la em Cristo Jesus. Mesmo nas mais difíceis dinâmicas relacionais. Afinal, nós somos humanos, temos o poder de ferir, de sermos feridos. E às vezes você vê um relacionamento quebrado e não tem tanta esperança. Coloque a esperança em Deus, pois em Cristo Jesus é possível sim de vivenciar essa unidade. Isso é uma bênção, mas obviamente é um desafio. Relações são desafios. O diabo e os seus espíritos turbulentos jamais deixarão de investir contendas na vida da igreja, na vida comum da igreja. E por isso nós temos que ser diligentes nos nossos relacionamentos. Por isso nós precisamos estarmos atentos em como nós relacionamos com as pessoas, buscando sempre uma vivência comum, buscando sempre a graça, a paz, o perdão e a harmonia, e não dissensões. Não podemos deixar que animosidades nos dividam. Não podemos permitir que fofocas e maledicências sejam fomentadas. Ou ainda, não podemos permitir que mágoas prevaleçam contra nós. Que mágoas tomem proporções maiores, senão nós perderemos a unidade. Diremos sim que somos irmãos, por fato de sermos filhos de Deus. Mas como estaremos diante de Cristo quando seremos questionados pelo corpo? Aí nos apresentaremos como quebrados, nos apresentaremos como desmembrados. Isso não é bom, isso é impossível. O Espírito Santo que habita na igreja nos chama e nos conduz a viver essa harmonia mútua, essa paz, esse amor fraternal, que é como o óleo precioso derramado sobre todo o corpo, sobre toda a igreja. Ninguém pode ficar de fora dessa paz, ninguém pode ficar de fora dessa harmonia. Esse óleo desce sobre toda a igreja, sobre todo o corpo. Precisamos estar atentos a isso. A segunda imagem que o texto nos traz é a unidade como orvalho do Hermon.
É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. O orvalho é reconfortante. O orvalho é consolador. O orvalho é revigorante, revitalizador para um solo que está em constante ameaça de seca. Vale lembrar que o tipo de terra que o povo de Deus habitava no contexto bíblico talvez seja diferente do tipo de terra que nós habitamos aqui na nossa região geográfica. Mas lá em Deuteronômio capítulo 10, o verso 10 e 11, nos dá uma ideia de que, no verso 10, eles diz o seguinte, a palavra de Deus: a terra do qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. Havia uma diferença. Por quê? Porque de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes, e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Então, a terra do Egito era famosa por ser irrigada pelo rio Nilo, né? Tinham as enchentes, né, nos tempos de cheias, e aquilo irrigava toda aquela região. Infelizmente, hoje não existe mais, porque o Egito canalizou as coisas lá e não tem mais inundação no rio Nilo, por conta da tecnologia. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales. E por ser terra de montes e vales, ela bebe chuva do céu. Ela bebe chuva do céu. O Egito era irrigado pelas enchentes do rio Nilo, mas a terra prometida, ela era irrigada pelas águas do alto. Isso tem, obviamente, uma conotação literal, mas tem também uma mensagem espiritual. Toda terra seca, ela precisa de água. E o Salmo nos traz uma grande verdade: os nossos corações são como terra seca, árida, que necessitam urgentemente de água fresca, de água limpa, de água pura. A santa unidade que desce como orvalho do Monte Hermon sobre os montes de Sião, é a fonte refrescante e vivificante de Deus que enche de vida os nossos corações. Aprove a Deus descer a unidade sobre nós através dessa vida em comum, dessa família, desse reino de amigos, que no nosso caso, na igreja local, é chamado de Igreja Presbiteriana do Parque. É assim que Deus derrama sobre nós as bênçãos dele. A verdadeira unidade, a solidariedade fraternal da vida em comum, fortalece e sustenta os nossos corações. E o orvalho é símbolo dessa misteriosa bênção vivificante de Deus através da unidade. A pergunta que nós fazemos é: será que nós temos irrigado os nossos corações com os recursos dessa terra, cada um andando por si, cada um do seu jeito, na sua individualidade, ou temos buscado matar a sede do nosso interior com águas divinas que descem dos céus e nos fazem um? Essa é a grande pergunta. Será que nós temos buscado as bênçãos divinas que são derramadas no corpo, na igreja, na família da fé, ou a gente opta por caminhar, cada um na sua individualidade? Eu prefiro não me envolver. O texto nos chama a viver as bênçãos divinas derramadas sobre o corpo. E nesse texto há um triplo uso de uma palavra hebraica chamada yored, que significa literalmente descer. Eu ajustei os textos aqui de uma maneira que ficasse fácil a visualização. Quando você percebe o verso 2, o verso 3, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Aparece a palavra aqui, yored. Na NVI, até a gola de suas vestes. Na tradução, eles suprimiram, mas aparece novamente a palavra yored, desce. E é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. São 3 vezes que essa palavrinha aparece num texto de 3 versículos bíblicos. Será que o autor não tinha imaginação para usar um outro verbo? Não, não é isso. Ele está querendo enfatizar como que isso acontece. Nesses versos, uma ênfase clara de uma descida, a descida de uma bênção que é divina, uma bênção que vem do alto. Não há dúvidas de que a verdadeira unidade, como todas as boas dádivas, vem do alto. É concedida, não é imposta. É doada e derramada, não é forçada. Ela é entregue e não é simulada. Ela vem do alto, ela vem de Deus. Mas as perguntas que não se calam, então, são: por que é tão desafiador viver essa bênção da unidade? Por que nós optamos por conexões sociais superficiais?
Porque sabendo da importância, nós não vivemos com intensidade o como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós temos as mais diversas justificativas. As nossas personalidades são distintas. Tal pessoa é difícil, mas eu também sou difícil. Eu confiei em alguém e fui traído. Eu perdi uma amizade por uma briga boba, eu nem lembro mais do porquê que a gente brigou. Enfim, tantos outros ruídos que acontecem na vida da igreja, na vida dessa comum família, mas todos eles apontam, então, para uma má notícia, que é o pecado. O pecado, ele quebra os nossos relacionamentos. O pecado mancha. O pecado, a todo momento, a nossa natureza pecaminosa, egocêntrica, ensimesmada, vai nos direcionar para o que é melhor para o eu, para mim. Inclusive nas nossas relações. Quando a Bíblia nos chama a pensarmos no nós. Mas essa natureza pecaminosa, ela habita e a gente vive esse conflito. E a gente precisa reconhecer que sim, nós somos falhos. Sim, nós erramos. Sim, nossos relacionamentos foram manchados pela desconexão do nosso coração com o coração de Deus. Sim, muitas vezes não temos paciência para ouvir, não temos compaixão, muitas vezes, para se colocar no lugar do outro. Eu nem quero me colocar no lugar do outro. Sim, está tudo bem? Oi, tudo bem? Né? O famoso oi, tudo bem? Sim, tudo. Se a pessoa falar, oi, está tudo bem? Falar, não está tudo bem, a pessoa, ai, e agora? Como é que eu continuo essa conversa? Você tinha que dizer sim, está tudo bem em você, para eu responder sim, está tudo bem também. Mas quando você responde que não está tudo bem, eu não sei como lidar com isso. Relacionamentos superficiais. Não temos solidariedade para quem sofre. Não temos vontade, às vezes, para perdoar. Parecemos crianças, né? Foi ele que começou, ele que fez primeiro. Não temos energia para viver em comunhão. Afinal, tem que ter energia para viver em comunhão. Quem disse que não tem? Claro que tem. Reúne seus amigos e planejem sair juntos ou almoçar juntos. O primeiro debate é o que a gente vai comer, né? O primeiro debate é que pizza a gente vai pedir. Por quê? Porque cada um tem um gosto, cada um tem uma situação, né? A famosa reunião da pizza sempre dá aquele entrave, né? Eu gosto de usar esse exemplo, porque vamos comer uma pizza em casa? Vamos comer uma pizza. Vou na sua casa, beleza. Fechou? Todo mundo gosta de pizza? Todo mundo gosta de pizza. Vamos ligar para a pizzaria então. E aí, o que a gente vai pedir? O que você gosta? Eu gosto de, sei lá, frango catupiry. E você? Pepperoni. E você? Eu gosto de... Fala uma aí. Portuguesa. Enfim, né? Horrível. Não gosto de português. Mas, enfim. E aí, cada um pediu... Português é aquilo que sobra na chapa e põe na pizza, né? Mas, enfim. Você pediu, e aí... Você não gosta de portuguesa, mas você pediu pepperoni. E aí, quando chega o pepperoni, a pessoa vai pegando de pepperoni. E você vai olhando assim, tipo... Gente... Existe um negócio no direito, mundo do direito, para quem não sabe, eu advoguei por um tempo, que a gente chama de direito consuetudinário. É o direito dos bons costumes, que está implícito. Então, assim, tem uma regra. Se você pediu um sabor de pizza, você comece comendo pelo seu sabor. Tá? Se na hora que a gente falou, se você falou que você gosta de frango com catupiry, a hora que você chegar, come 2 pedaços de frango com catupiry. Aí depois você come um pedaço do coleguinha, entendeu? Direito consuetudinário, dos bons costumes. Vai dar tudo certo, vai melhorar o clima. Mas você percebe que coisas tão pequenas assim, a gente já tem divergências. Por quê? Porque nós somos humanos, com personalidades distintas. Só que isso não pode ser causa de a gente não se perdoar. Ou de a gente, por causa de uma pizza, perder a amizade, a compaixão. Então, sim, tem energia para viver em comunhão. Tem intencionalidade para viver em comunhão. É a intencionalidade de você caminhar com pessoas que pensam diferente de você, propostas diferentes, maneira que enxerga o mundo diferente, mas que estamos unidos na presença de Deus. Então, o pecado que quebra todos esses relacionamentos, né, acaba nos desumanizando. E o isolamento nos afasta, nos separa e nos conduz para uma solidão que não é apenas relacional, mas também espiritual. E como tudo aqui está manchado pelo pecado, nossa única resposta, a nossa única saída, a nossa única salvação, inclusive para viver em comunhão, só pode vir do alto. Do alto.
a bênção que tanto precisamos, a água viva que mata a nossa sede interior, a salvação que redime e que nos faz um dentro dessa diversidade maravilhosa. Afinal, a Bíblia não nos chamou para sermos iguaizinhos, a Bíblia nos chamou para termos unidade na diversidade, porque tem jeitos, coisas, dons e vocações que vocês têm, eu não tenho, e eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos juntos uns dos outros. Então, nós não fomos criados para essa solidão. E essa renovação, essa reconexão, essa salvação que nos redime, só poderia vir dos céus. Cristo Jesus é a resposta de Deus. Jesus desceu dos céus. Aqui a gente tem uma sequência de Yorede, 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 e depois Jesus no Evangelho vai falar que Ele desceu dos céus. Ele diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus desceu do céu para dar a sua vida, para servir, para resgatar o seu povo. Ele morreu numa cruz para salvar o seu povo. Ele ressuscitou no terceiro dia para derramar sobre nós a esperança da vida eterna sobre o seu povo. E se você prestar atenção nos evangelhos, Jesus está reafirmando esse senso do reino e esse senso do seu povo. Então, toda a obra daquele que desceu dos céus é realizada dentro do coletivo, dentro do pacto, dentro de uma aliança, dentro de uma família. O nosso Deus é o Deus da família da fé. O nosso Deus é o Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus da irmandade, onde não existe a expressão comum e dita torto e direito, sem pensar. A salvação é individual. Não, a salvação é sobre o povo de Deus. Mas não existe a igreja sou eu, a igreja é um nós. Existe um Cristo que morre na cruz para salvar o seu povo, para redimir Israel, que hoje é a igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Não tem essa de eu, e sim o nós. Porque Ele não é o Deus revelado, Deus comigo. Ele é o Deus revelado, Deus conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É o cabeça, onde nós somos corpo. Por isso a bênção da unidade só é possível de ser vivida, experimentada, desfrutada em Cristo Jesus. E por isso nós nos reunimos aqui como corpo em Cristo. A unidade é, portanto, uma consequência de um povo santo, salvo por Cristo Jesus. E nós somos chamados agora a desenvolver e a viver esse estilo de vida. Uma unidade que não é forçada, mas uma unidade, sim, que é derramada. Como que nós podemos viver isso hoje? Como que a gente pode aplicar isso em nossos corações? Utilizando, inclusive, as metáforas do texto bíblico. A primeira aplicação é essa: exale a fragrância do óleo. Além do óleo ser precioso e ungido, ele tinha um cheiro muito bom. Aprecie e compartilhe as alegrias da vida em comunhão. Se a bênção da salvação em Cristo Jesus foi derramada sobre o seu coração, como óleo perfumado da unção, então exale isso. Compartilhe isso. Com alegrias, nas dores. Aprenda a se alegrar uns com os outros, a chorar uns com os outros, a exalar esse perfume maravilhoso, que é o perfume de Cristo Jesus. Então, fofocas, calúnias, críticas maldosas, ruídos e desavenças no corpo de Cristo Jesus não promovem a unidade. Por outro lado, positivamente, o perfume da unidade implica interesse, cuidado, amor mútuo, preocupação uns com os outros, humanização do coração do outro, o interesse em saber se a pessoa que está sentada ao seu lado vai bem, se precisa de algo. Eu estou aqui para te servir, nós estamos aqui para caminharmos juntos dentro desse corpo maravilhoso chamado corpo de Jesus, igreja, reino de Deus, reino de amigos, comunidade da fé. E dentro do nosso espaço geográfico aqui, Igreja Presbiteriana do Parque. Então, exale a harmonia solidária nos relacionamentos. Pois ela que dá vida. Ela fortalece não somente a pessoa quem você está servindo, mas ela fortalece o seu coração. Como é bom essa troca, né, de confessar uns aos outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros, encorajar uns aos outros. De fato, a unidade significa esse milagre da bênção de Deus. Aonde você estiver, que você exale o bom perfume do óleo da unidade. A segunda aplicação beba da água que desce dos céus. Se a unidade
é como o orvalho que desce dos céus e o nosso coração é como terra seca, então bebamos de Cristo Jesus e de seus ensinamentos, porque Ele desceu dos céus, Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele nos ensina e nos direciona para essa vida em harmonia, em paz. O Cristo que prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Cristo Jesus estará. Já parou para pensar na profundidade disso? Não é onde está uma pessoa só. Precisa ter mais. É onde estão 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo Jesus, Jesus está lá. O Cristo que nos ensinou que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, que nós estamos conectados nele, mas juntos, não separados, todos nós conectados em Cristo Jesus. Tem raminho grande, tem raminho pequeno, tem raminho carregado, tem raminho brotando, mas tem ramos conectados, todos nós, em diferentes situações, em diferentes processos, em diferentes maturidades espirituais, em Cristo Jesus. O Cristo que nos ordena, amem uns aos outros como Ele nos amou. E a medida do amor de Cristo Jesus é uma medida profunda, né? Porque Ele diz, olha, não é amem uns aos outros assim como a si mesmos, amem uns aos outros como eu amei vocês. E a medida do meu amor é a cruz. Eu morri por vocês, Jesus diz. Portanto, amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. A medida do amor é a cruz. O Cristo que orou em João capítulo 17, verso 21, para que todos sejam um. A oração de Cristo é a oração por unidade. Não tem outra opção para a vida cristã, é a unidade. Porque Cristo Jesus ora em nosso favor para que sejamos um. Tudo isso é desenvolvido na prática, obviamente, das disciplinas espirituais, da intencionalidade, de alcançar o outro, de se conectar com o outro, de viver, promover a paz, de derramar sinceridade, de falar em amor, de orarmos uns pelos outros, da prática devocional. Tudo isso é para ser desenvolvido dentro da vida comunitária e não isoladamente. E lembre-se, que Deus, Ele não rega a igreja com mangueira, mas com gotas de orvalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente está em busca de bênçãos explosivas, né? A gente está com tanta sede, nossa terra às vezes está tão árida do nosso coração, que a gente quer logo um balde, a gente quer logo uma bênção explosiva, a gente quer logo uma mangueira irrigando o nosso interior. Mas Deus trabalha muitas vezes com gotas de orvalho, diárias, a graça que sustenta diariamente, a disciplina espiritual que vai sendo desenvolvida, a prática da oração onde você vai se tornando mais sensível à voz de Deus, e você vai percebendo a sua evolução, gotas preciosas, porque às vezes um balde pode ser maravilhoso para umedecer a terra do seu coração, mas logo depois você está seco novamente, porque você só está atrás de bênçãos explosivas. Quando o texto bíblico diz que são as gotas do orvalho que vão trazendo a revitalização. E o orvalho é diário. O orvalho são gotas diárias nas nossas vidas. A graça diária. Concluindo, o texto termina dizendo, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali. É interessante essa expressão, porque o texto, o gênero literário, é um cântico. Então, as imagens aqui, elas são figuras de linguagem, mas tem a ver com a situação geográfica também. Então, a princípio, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali onde? Que lugar? É só nos montes de Sião? Literalmente, a bênção da vida eterna está só lá nos montes de Sião, só lá em Israel. Então, a gente vai ter que pegar toda a IPPark aqui, cada um fazer a sua malinha, e todos juntos a gente vai ter que ir lá, porque a bênção da vida é concedida somente lá? Certamente que não. Ou a bênção da vida para sempre é concedida no que o Salmo está dizendo, na unidade, na harmonia do povo de Deus em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Ali está, ali o Senhor concede a bênção. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós ansiamos, oramos, buscamos
e desejamos com todas as forças as bênçãos de Deus. Vários momentos, talvez você passamos por isso, naquele anseio, aquela busca pelas bênçãos divinas. Pois aqui está claro o que Deus ordena para nós. Deus concede, Deus derrama a bênção na vida, na unidade, na harmonia, na comunhão. É ali que Ele ordena a bênção. É ali que Ele concede. Não no isolamento, não no ruído, não no relacionamento quebrado, mas na harmonia. Por isso que o salmista está dizendo, olhem, vejam o jeito que a gente está vivendo. Como é bom, como é maravilhoso e agradável nós vivemos em comunhão. Porque ele sabe, ele está desfrutando da bênção que está sendo derramada ali. Se quisermos de fato compreender o que é a boa e agradável vida, se quisermos de fato desfrutar das bênçãos de Deus, então temos que viver em um só coração, em uma só alma, nessa alegria que exclama, vejam, olhem, eita, observem como é bom e agradável a Igreja Presbiteriana do Parque convivendo em união. Amém? Esse é o lugar das bênçãos divinas. Vivendo assim, nós somos encontrados pelas bênçãos que Deus tem reservado a cada um de nós. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Neste momento nós nos preparamos para participar da mesa de Cristo. A mesa que é da graça, a mesa que é da salvação, a mesa que é do perdão, e a mesa também que é da comunhão, da união. Nesse último domingo de Páscoa, o 7º domingo de Páscoa, lembramos que o sacrifício de Jesus também foi realizado para que nós tornássemos nele um só corpo, uma só família, uma só fé. Se participarmos da mesa e negarmos a nossa unidade, seja porque brigamos com alguém, seja porque excluímos uma pessoa, seja porque tratamos com indiferença alguém, ou negamos algum tipo de perdão, então nós negamos o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Se nós não temos capacidade para perdoar uns aos outros, para receber alguém que está começando a jornada na fé, se nós não temos intencionalidade para com alguém que está, às vezes, assim, entrando aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, meio assim, procurando amigos, se nós não temos a compaixão de ir ao encontro de um coração que está sofrendo, se nós vivemos em indiferença, então nós negaremos também o sacrifício de Jesus feito por nós. E aí nós comeremos e beberemos, não salvação e comunhão, mas sim condenação. Condenação. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá na sua carta aos Coríntios, que diz o seguinte, 11, 27 e 28. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Quando pecamos contra alguém, que é o corpo de Cristo Jesus, então pecamos contra Cristo Jesus, isso gera condenação. Examine-se, Paulo diz, mude de comportamento, peça perdão, restaure a comunhão, pois quando confessamos os nossos pecados uns com os outros, nós recebemos as bênçãos da cura, e então um verdadeiro espírito de adoração floresce. Por isso que o texto diz, examine-se e então coma. Não é examine-se, então não coma mais, examine-se, então rompa, examine-se, então não venha mais na igreja. Não, é examine-se e trate isso. Examine-se e seja restaurado, seja curado e participe da comunhão, participe da mesa, participe da família da fé. Por isso que essa mesa é a mesa da união, é a mesa que nós temos em Cristo Jesus. Nessa mesa com Cristo nós somos todos um, Ele é a cabeça, nós somos o corpo e Deus derrama sobre nós o óleo precioso da comunhão. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Em resposta a esse texto, examine o seu interior.
Examine o seu coração. Se há algo a ser confessado diante de Deus, esse é o momento. Peça perdão. Reconheça os seus erros. E aproprie-se do perdão que está na cruz de Cristo Jesus. Celebre a vida. Celebre a resposta. Celebre as bênçãos divinas preparadas para o lugar da união e da comunhão. Porque esse é o lugar onde a adoração floresce. Cristo Jesus morreu numa cruz para salvar os nossos pecados, nos dar uma boa e maravilhosa vida e nos chamarmos a ser povo, família da fé. Glória a Deus.